Sim, tem um negócio que é engraçado, que para mim é místico, né? Até por causa da dublagem. Que eu fazia um papel na peça, não na peça, nos ensaios, né? Uhum. Que depois foi ser feito pelo Otávio Miller e por um outro, que agora me foge o nome também. E eu fazia lá um negócio, os ensaios. Aí um dia o Damião me chamou e falou assim... Era uma época em que diretor de teatro jogava tamanco no ator. Né? Era famoso isso, né? Vou mandar ele a tamancada, cara. Quem ouve isso hoje em dia, né, cara? E isso era real. Era real. Era real. Voava, tamanco. Sapato. Rolavam, sai daí, você é ruim! Barbaridade. O bullying era frequente, era normal. Era barra pesada, né, agora? Era barra pesada. Jogava cadeira, era um negócio de sério. Era sério. Muito bem. Aí um dia ele me chama... Você não pode fazer esse papel. Isso ele me disse, rapaz. A gente estava num bar, ali no Leblon, tal, depois de ensaio. Você não pode fazer o papel que você está fazendo. Aí eu, por quê, Daniel? Ninguém entende o que você fala. Caraca. Porque eu falava assim. É mesmo? Não acredito. Eu falava assim. Você tinha assim? Eu tinha. Eu era frajola. Eu era muito frajola. Eu era frajola. Cara, isso é maravilhoso, isso. Porque olha quantas pessoas a gente vê hoje em dia que tem essa dúvida. Exatamente. Tem muita gente que pergunta. Xixi. Cara, pode resolver. É tudo resolvível. Você fez o quê? Fono pra resolver isso? Nessa época não você tinha isso? Lá naquela Aí, época? eu sempre fui abusado, né? Sempre fui muito abusado. Eu peguei esse dedo indicador e cutuquei. Se em um mês a minha voz não melhorar, eu saio da peça. Mandou o último perdigoto que te pertencia. Ai. De revolta, né, cara? Eu saio da peça. Aí ele, você é muito radical. As coisas assim. Aí, bicho, eu duro, sem grana, já não tinha de onde tirar. Eu pedi aos meus pais, porra, tô liquidado, tô precisando aí de um negócio. Aula de voz. Preciso de uma fonoaudióloga. E aí fui para uma feiticeira chamada Maria Helena Kropf, que na época era Glorinha Botmilha e Maria Helena Kropf. Aí eu fui nela. Bicho, a mulher moldou a minha voz. É mesmo? Ela me... Mas agora também tem uma coisa. Eu andava... Eu ia ao banheiro assim, fugaz. Eu ia no ônibus, onde quer que fosse, eu estava lá. Assim, fugaz. Sassaricando. Trabalhando os S's. Obcecado. Pegava o texto e ficava trabalhando. Aquilo o máximo possível. E a coisa foi caminhando e ela foi me ensinando a colocar a voz, por exemplo, para fazer um Voldemort. Com certeza. Isso é uma das coisas de não arruinar a sua voz. Chegar a te perguntar, né, cara? Porque assim, não querendo te cortar. Por favor. É porque você tocou num assunto que é muito forte. É fundamental, fundamental. Quando eu ouço você dublando, e acho que todo mundo, né? A gente percebe a cada trabalho que você faz que existe uma diferenciação de colocação do lugar. Que é óbvio que você tem a sua construção toda baseada na atuação, né? A construção da personagem, aprofundar para chegar naquilo. Não é uma coisa arbitrária, assim, bota aqui, vai para aí. Não é isso. A gente sente isso e isso é a grande riqueza que eu consigo perceber quando eu ouço você dublando. Né? Porque é muito prazeroso mesmo. É ver você dublando. Porque, assim, esse Voldemort, é sensacional. Porque você consegue fazer... Eu ouvi o original, o cara é bom também. Muito. Mas, assim, cara, você é muito bom nisso aí, cara. Porque, obrigado, assim, obrigado. realmente eu não sentiria nenhuma falta de ver o cara falando. Porque, de fato, você alcançou um lance ali que, assim, ele tem uma forma de falar que tem uma agressividade contida dentro dele, que ele tem uma
pseudo-fragilidade que você traz pra voz. E aí tem esses rompantes, né, daquele cara. E essa curva você faz com uma maestria, cara, que é muito legal. E aí você... Só voltando, né? Por causa né, de onde... Até exatamente. De onde veio, né? Exatamente. De onde veio exatamente. Isso aí. E que eu acho muito bacana, porque vem de um problema. Assim. Falava assim. Você não vai ser dublador. Você fala assim. E, olha, facilmente alguém... Eu quero ser dublador. Não dá, meu filho. Pô, sinto muito. Não é. Fecha a boquinha, né? Vai ser outra coisa. E com o trabalho sério e dedicado, você consegue, bicho. Consegue resolver, consegue transformar. Você sabe disso. Pois é. Você fez. Pois é. Tá. Eu gosto de falar isso como exemplo para que as pessoas se dediquem. E não deixem os seus desejos, as suas vontades se perderem por determinadas posições de terceiros. Você não vai... Você não pode. Tua voz é feia. Não precisa ter voz bonita para dublar. Não precisa ser bonito, não precisa ter voz bonita. Não precisa. Você pode ter você tem que ter uma boa capacidade de interpretação e uma boa capacidade de representação. E eu gosto de fazer essa distinção. Eu gosto de ver a interpretação como algo mental, né, de análise de texto, e representação como uma coisa palpável, de cênica, de encarnação, né, de trazer para o presente algo que foi estudado e composto aqui. Totalmente técnico. Exato. Eu gosto dessa... Me dá chão para pisar, entendeu? Não fica uma coisa... solta, né? É empírico, né? Aquela coisa. Não, hoje deu. Ele é bom. Amanhã não. Pois será que é? Não, pois é. Como é isso? Não é. Pois é. Tem que ser todo dia. Você não vai entrar... A minha formação é muito de palco, né? Muito de palco. Ela vem de palco e migra para... Eu dei aula 10 anos na Martins Pena. Sim. Né? Então, eu acho que também isso me foi de uma formação tremenda. 10 anos dando aula, né? Mas não é dando aula como a gente pode imaginar. O professor que diz para o aluno, é assim, deve ser assim. Eu aprendi muito vendo os problemas dos alunos, porque o problema de um aluno era meu. Como é que eu vou fazer esse cara resolver esse... Poxa, o cara ele não tem uma postura. E eu, bicho, eu gosto de dar aula. Eu acho que isso é importante. Eu gosto de dar aula. Só dá bem aula quem gosta. Entendeu? Eu penso assim, porque eu tive professores muito ruins e tive professores muito bons. Mais ruins que bons. Mas os bons me foram muito importantes, né? Com pequenos toques, pequenas coisas. E eu decidi ser um bom professor. Porque... E disso eu estou falando do colégio, da escola, da faculdade de Direito, da faculdade de Arquitetura, da faculdade de Teatro, enfim, os professores que... Não é uma turma, são várias almas, várias personalidades. O que para você é simples e 7, 8, para mim pode ser mais complexo. Com certeza. E outra coisa que para mim é mais rápida, para você pode ser mais complexa. Então eu tentava ir em cada um, e em cada um que eu ia tocando, eu ia também tocando o cada um em mim. O probleminha de cada um que eu também, de alguma forma, ou tinha ou resolvi. É quase que uma autoanálise, assim, né, cara? Eu também faço Entendeu? muito isso na aula, assim. Às vezes eu falo assim, pô, acho que eu não tô indo a psicólogo, mas acho que eu tô todo dia. Isso aí. Porque a gente tá se... E eu acho bacana isso porque cada dia que a gente entra,
Cada estúdio que a gente entra, pelo menos, né? Hoje em dia, que são virtuais, mas é um aprendizado, cara. Exatamente. Eu apanho ainda hoje. Acho que vamos apanhar até o fim, né, cara? Espero que sim. Eu tenho essa sensação. Eu não quero sei tudo. Há 10 anos atrás, eu juro pra você que eu dizia assim, cara, acho que daqui a uns 5 anos eu vou estar tranquilão. Cara, isso foi se agravando. É isso aí. Isso foi se agravando, cara. É isso aí, bicho. Agora eu não ouso colocar datas, colocar anos. Não tem como, cara. E isso que eu acho que é o que você também, com certeza, deve pensar, que assim, é o que mantém a gente... vamos ir, o que é? Como é que é isso? Qual é a dificuldade? É o desafio. É sempre um desafio.